Vamos lá, pessoal do Face, já estamos com a live em movimento e daqui a pouquinho, coisa de 1 minuto, a gente começa nos 104.3. Notícias interessantes, hein? A gente vai falar do prefeito e também da secretária Tiesa, que teve um problema de saúde, são 2 baixas na prefeitura aí em uma semana. E, só para estendermos no assunto política, daqui a pouco devemos receber aqui o prefeito de Birigui, Leandro Maffez, para falar do encontro regional do Republicanos e também de gestão municipal, tá certo? Everson Lopes Stabile, sócio fundador da S6 Investimentos. Bom dia, meu caro. Obrigado pela companhia de sempre. Vamos lá, Jonathan Alves, copinho d'água. Coisa de 20 segundos. Estamos começando o programa. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba. Olá, opa. Olá, bom dia, tudo bem? 8h09, você está na Jovem Pan Araçatuba, terça-feira, 29 de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, Dia Nacional de Combate ao Fumo, de Santa Joana Maria da Cruz, Dia Internacional contra Testes Nucleares e Dia Internacional do Gamer. Eu sou Marcelo Teixeira e a partir de agora sigo ao vivo com você até às 9 horas. Bom dia, Jonathan Alves. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. E começa agora o Jornal da Manhã, Araçatuba, um programa repleto de notícias e entrevistas dos fatos mais relevantes da região. Você pode acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, assim como pela minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, e também pelo aplicativo e pelo site LR1, tá certo? Lá nas redes sociais já estão Madalena Celone desejando bom dia a mim e ao Jonathan, também a Ariane do ILAN, Instituto Liberal da Alta Noroeste, e Everson Lopes Stabile, sócio fundador da S6 Investimentos. E pelo aplicativo LR1 nos acompanha Rodrigo Treco, que já mandou mensagem pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043. Agora são 8h11 e nós vamos à frase do dia. Aliás, minto, antes disso nós vamos aos destaques de hoje. Operação contra a exploração sexual infantil cumpre mandados em Araçatuba e Birigui. Prefeito Dilador Borges recebe alta médica depois de passar por cirurgia em 2 vértebras da coluna. E a Secretaria da Cultura, Secretária da Cultura Tiesa sofre queda e tira licença médica. Manutenções programadas da Samar podem impactar o abastecimento de água em 11 bairros de Araçatuba hoje. E terça-feira é dia da coluna Traduzindo Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza. Guararapes realiza castração gratuita de cães e gatos. Agosto Dourado, Shopping Praça Nova promove ação sobre a importância da amamentação. E o nosso entrevistado de hoje será o prefeito de Birigui, Leandro Maffez. Ele vem falar do encontro do Partido Republicanos, de comissão processante e de outros assuntos relativos à administração municipal. Hoje o programa tá quente, hein? E olha, se você quiser enviar comentários ou perguntas para ele, anote aí o WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 18 98106 1043, 18 98106 1043, ou também enviar mensagens pela página lá no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. 8h12. Agora sim, Marcelo, vamos à frase do dia. Então, me atropelei no começo, mas é isso. Frase do dia agora, passadas as manchetes do dia. A diferença entre um estadista e um demagogo é que o demagogo decide pensando nas próximas eleições, enquanto o estadista decide pensando nas próximas gerações.
Frase atribuída a Winston Churchill, estadista britânico, foi primeiro-ministro do Reino Unido de 1940 a 45, durante a Segunda Guerra Mundial, e novamente de 51 a 55. A diferença entre um estadista e um demagogo é que o demagogo decide pensando nas próximas eleições, enquanto o estadista decide pensando nas próximas gerações. 8h13, previsão do tempo, Jonathan Alves. Opa, vamos lá. E olha, de acordo com o Climatempo, agora em Araçatuba faz 15 graus. A temperatura hoje na cidade deve variar entre os 15 e 25 graus. O dia será de sol com algumas nuvens, mas olha, Marcelo, há possibilidade de chuva à tarde e à noite. É isso. Hashtag previsão do tempo. E agora nós vamos fazer uma inversão aqui na programação do Jornal da Manhã. Normalmente a gente começa com notícia, você sabe, e passamos à entrevista do dia. Mas, como o prefeito de Birigui, Leandro Maffez, que já está aqui, está com uma agenda muito apertada hoje, nós vamos inverter e vamos começar com a entrevista para, no segundo bloco, passarmos aí sim para notícias factuais, interessantes, relevantes de hoje. Portanto, o Leandro Maffez está aqui para falar, olha, de várias coisas, começando pelo encontro do partido dele, o Republicanos, realizado na sexta-feira lá no Speed Park, um pouquinho, se der tempo, sobre comissão processante, tem outros assuntos, tem grupo de impulsão dos empresários lá de Birigui, ou seja, assunto é o que não falta. Bom dia, prefeito, tudo bem com o senhor? Bom dia, Marcelo, bom dia, Joaquim, a todos os ouvintes. Jonathan, olha lá, Jonathan. Bom dia, Jonathan, a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Prazer imenso estar aqui com vocês, a gente batendo esse papo gostoso aí, falando sobre vários assuntos aí, que é o que não só a Birigui, mas a região precisa, né? com certeza. E eu estive com o senhor lá na sexta-feira, Carlos Farias, que está aqui no estúdio também, veio acompanhá-lo, também estava, e, aliás, muita gente. Foi um encontro bastante interessante, no qual estava presente o presidente do Republicanos Nacional, deputado Marcos Pereira. Vi muita gente do partido. O objetivo é justamente esse, é trazer mais pessoas para o quadro? Olha, Marcelo, esse encontro que o nosso presidente Marcos Pereira e o nosso presidente estadual Roberto Carneiro estão fazendo em todas as regiões, nós fomos divididos, republicanos, eu falo que é um partido diferenciado, né? Nós estamos fazendo uma política diferente, nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade nas eleições de 2024. Então já é o oitavo encontro regional de lideranças dos republicanos que é feito. O Marcos Pereira veio, inclusive, na sexta-feira, foi os 18 anos do Partido Republicano, né? Nós comemoramos lá no Speed Park. E eu tenho, sobre a minha coordenação, são 33 cidades na nossa região, que a gente coordena aqui o partido. Estamos fazendo, muita coisa estava meio que sem nominata em algumas cidades, estava sem representatividade republicana em algumas cidades. A gente começou a fazer esse trabalho, graças a Deus hoje quase 70% das cidades já estão com nominatos, já estão com composições para as eleições de 2024, e o nosso presidente Marcos Pereira, que é vice-líder, é vice-presidente também da Câmara dos Deputados lá em Brasília, ele veio para conversar com o pessoal, alguns assuntos aí que são polêmicos. Os republicanos vai apoiar o Lula, não vai apoiar, Tarcísio sai do Republicanos, não sai. Então ele veio tirar essas dúvidas aí dos apoiadores, trazer mais apoiadores. Tinha alguns que ainda estavam em dúvida do que era o Partido Republicanos e tiveram o prazer de poder conhecer da boca do presidente aquilo que o partido é e o que o partido pensa para os próximos anos. E aí ele deixou muito claro, olha, não apoiamos o Lula, Tarcísio não sai do Republicanos. Me chamou muito a atenção uma palavra que ele usou mais de uma vez durante os seus discursos, que foi moderação, moderado. Então ele classifica o partido como moderado. Leandro Maffez é moderado? Olha, não, eu sou moderado, sou uma pessoa que sou do diálogo, tento o diálogo, tanto eu vejo pela relação municipal, a gente tenta o diálogo com a Câmara, a gente tenta essa proximidade com a Câmara lá em Birigui. Existem alguns fatores lá que não vem ao caso a gente falar aqui, mas a gente quer, eu falo que uma cidade, o trabalho do executivo com o legislativo, se não tiver essa interligação, quem perde é a cidade, entendeu? Então a cidade perde.
Vocês estão vendo lá, até você falou sobre CP, né? Isso. Nós estamos indo à 6ª CP e tem a 7ª que está em curso. Então você vê que tornou meio que uma perseguição política sobre a minha pessoa. A gente, tudo que é feito na prefeitura, nós temos transparência, a documentação está lá. Eu até brinco, eu falo assim, olha, se a gente estivesse fazendo alguma coisa de errado, eu não estaria com os secretários que eu estou hoje. Houve mudança no secretariado? Houve, como houve no governo federal, como vai haver no governo estadual, que a gente já está vendo, entendeu? Mas são mudanças melhores, são pessoas que às vezes precisaram sair por problemas pessoais, pessoas que estão entrando com gás para poder mudar a cidade. E eu falo que o importante é a gente ter essa conversa. E o Marcos Pereira, ele fala muito bem isso com relação à moderação. Não adianta ele ser de direita extremista ou de esquerda extremista. Ele tem que ser aquele cara moderado, porque ele é líder de um partido, e o partido, ele tem as opiniões dele, como ele disse mesmo, ele não vai votar em pautas que são totalmente contra os princípios do partido. Mas tem situações que ele vai votar porque ele vê que isso vai fazer o bem para a população, vai ajudar muita gente. Então ele não é extremista, ele é um cara moderado, ele tem muito diálogo. Até ontem de manhã ele me mandou, era umas 9h30, que ele esteve com o governador numa reunião, ele e o Roberto Carneiro, das 8 às 9h15 da manhã. Até nós tínhamos pedido para que ele levasse as demandas não só da Santa Casa de Birigui, mas da Santa Casa de Araçatuba também, a situação que está dessas duas Santa Casas que são as maiores hoje da nossa região, que atendem lá. Nós somos porta de referência para 11 municípios, aqui Araçatuba é para 42, entendeu? Então eu pedi para levar não só a demanda de Birigui, mas a situação da Santa Casa de Araçatuba também. Ontem houve com o governador aquela reunião lá no Palácio com todas as Santa Casas, onde ele vai subir a tabela do SUS, vai melhorar a partir de janeiro de 2023. Então a gente vê que tem muita coisa boa vindo. Mas o nosso presidente, você viu, ele é um cara bem centrado. O Roberto Carneiro, que é o presidente estadual, está fazendo um excelente trabalho aí. É porque, infelizmente, Marcelo, antigamente, no Republicanos, até o final do ano passado, as regiões eram comandadas por deputados, entendeu? E isso, de uma forma, não é que era ruim, é que não tinha uma visão. Foi quando a presidência nacional e a presidência estadual resolveu mudar, porque quando se tem vereador ou prefeito que está naquela região, ele consegue identificar os problemas, consegue identificar o que precisa ser mudado. Então, por isso que a partir de janeiro foi mudada a composição do partido, e os coordenadores regionais ou são vereadores ou são prefeitos, porque eles estão ali na região, eles acompanham dia a dia. Perfeito. E aí, teve outros prefeitos ali da região, teve gente que foi com a clara intenção de conhecer um pouco mais e possivelmente se filiar. Mas a pergunta que eu quero fazer, já diretamente relacionada à eleição municipal do ano que vem, é a seguinte: o partido vai lançar candidato a prefeito, ao menos nas principais cidades da região, Araçatuba, Birigui, Andradina e Penápolis? Pretende? Olha, eu falo, ainda é cedo para a gente poder falar. Nós estamos fazendo as composições das nominatas. Penápolis a gente já tem nominata, Birigui a gente tem o seu presidente em Birigui, Araçatuba nós temos também, que é o Dr. Guilherme Teste, Mirandópolis nós temos, Andradina nós temos a nominata, já uma nominata antiga. Nós estamos estudando, porque o partido ele não vem sozinho, nós estamos tentando sempre a parceria com o PL, PP, entendeu? Podemos, são partidos que nos procuraram para a gente fazer a parceria. Birigui lança candidato a prefeito, eu venho à reeleição, entendeu? Araçatuba nós ainda estamos verificando como é que vai ser a composição. Tivemos a filiação aí de uma pessoa importante nos meios de comunicação lá na sexta-feira. Andradina também a gente teve a filiação de um ex-prefeito lá também. Vamos lá, vamos nominar, não vejo problema, né? Em Araçatuba da comunicação foi Carlos Hernandes, que agora está no Republicanos, e em Andradina o ex-prefeito Jamil Ono. Sim. Né? Que quando foi prefeito foi pelo PT e agora está no Republicanos. Sim, todo mundo usa, o Jamil Ono é do PT, né? O Jamil Ono ele fez parte do PT. Como também, eu não minto em falar que eu votei na primeira eleição do Lula, gente. Ué, todo mundo, eu votei. Não tem, igual me fizeram uma pergunta esses dias, você é bolsonarista, como é que você vai se adaptar com o governo Lula? Da mesma forma como adaptar. Quem foi eleito foi o presidente Lula. Quem eu devo respeito ao presidente Lula, que ele é o nosso presidente. Se eu estiver aqui em Brasília, conversar e trazer recursos
população, eu vou sentar, vou tirar foto. Há uns que vão me criticar, há outros que vão elogiar. Eu acho que eu tenho que buscar aquilo que é melhor para a minha população. Então, o Jamil Ono já esteve no PT, antigamente, há alguns anos ele veio se desligando da base do PT, estava em outro partido que era de centro, e agora ele veio pelo Republicanos. Então a gente está articulando muita coisa. Mirandópolis a gente deve lançar candidato próprio, em algumas outras cidades aí que até o final do ano a gente fecha toda essa região, 33 municípios, na onde a gente não tiver candidato próprio, nós vamos ter uma coligação com o PL, com o PP, com o Podemos. Eu acho que tudo é questão, como disse o nosso presidente, moderação, conversa e diálogo para que a gente chegue num bom senso comum. Não vamos ser aqueles radicalistas, não. Vamos soltar candidato a prefeito em todas as cidades. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. E existe a possibilidade, dada aí a mensagem do presidente do partido Marcos Pereira e também a sua agora, de eventualmente em algum município o partido ser liberado para fazer uma composição, por exemplo, com o PT? Não, aí não tem como, né? Aí, Marcelo, não é questão, é questão que as ideologias não batem, né? O PT, ele já deve ter os partidos que nada contra o PT, gente, é que, vamos supor, são ideologias diferentes, né? O PT deve ter o PSOL, o PCdoB, no qual eles vão fazer as composições. Nós estamos tentando buscar composições com partidos que são mais de centro-direita. Prefeito, eu preciso até fazer uma fala aqui para os ouvintes, porque nós acabamos dando risada, né? Porque a sua fala vinha de uma maneira que me propiciou fazer a pergunta, mas não é nenhum demérito, não foi uma risada para tirar sarro de nenhum partido. O prefeito está sendo muito claro, Leandro Maffez, em relação ao posicionamento do Republicanos. Então, a ideia existe uma ideologia partidária e o Republicanos tem a opção de não se juntar com outros partidos que ele sabe que não fazem parte do mesmo espectro ideológico. Feita aí a explicação, a minha explicação, faço questão disso, não foi então uma tiração de sarro em absolutamente nenhum partido, né? Para que não fique o dito pelo não dito, né? Eu tenho amigos do PT, tenho amigos petistas que igual esses dias eu tive aqui em Araçatuba num evento, eu falei, gente, se eu estiver aqui para Brasília, me reunir com o Geraldo Alckmin, me reunir com o Lula, eu vou com o maior prazer. Se eles trazerem recurso igual, esses dias eu fiz um vídeo aí do deputado Arlindo Chinagra, que ele conseguiu um recurso para Birigui, fiz um vídeo agradecendo ele, o vereador Wagner, porque conseguiria esse recurso para Birigui. Gente, eu não sou extremo, não sou de direita extrema. Eu sou um cara, como disse, moderado. Se eu tiver que agradecer do PSOL, do PT, do PCdoB, eu vou agradecer porque não trouxe para mim. Trouxe para a minha cidade. É isso que eu tenho que ver. O prefeito está se mostrando um político republicano. Já que estamos numa república e numa democracia, isso é muito importante. Prefeito, tem bastante gente entrando aqui na nossa live, inclusive Felipe Fornari, um pretenso candidato a prefeito para o ano que vem, mandando um abraço para o senhor Felipe, que, salvo engano, participou. Sexta-feira estava lá no encontro do Republicanos, não é? Flávio Salatino também estava, né? Ou seja, o senhor tem aí, o Republicanos tem na região, mas basicamente em Araçatuba, falando dos dois médicos, também outro médico que estava, Célio Mori. Célio Mori, mas ele já é, né? Ele faz parte da executiva hoje do Republicanos. Queria mandar um abraço para o Felipe Fornari, um trabalho maravilhoso que ele faz, não só como médico, mas ser humano aí, um trabalho social maravilhoso que ele faz. Eu elogio, sou fã dele aqui em Araçatuba pelo trabalho que ele faz. O Salatino também, uma pessoa excepcional. O Dr. Célio, então, conheci ele há muito pouco tempo, mas é uma pessoa que tem um coração que não cabe dentro dele. Então a gente só tem a agradecer. Eu falo que Deus coloca pessoas boas nas nossas vidas aí, e esses amigos que a gente está construindo aqui em Araçatuba são tudo pessoas do bem que eu já me tornei amigos do coração deles. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer agora, na verdade, passar para a gestão municipal. São um pouco mais de 2 anos e meio de administração. Como o senhor autoavalia a sua gestão? Olha, Marcelo, nós estamos num período, eu falo assim, que esse segundo semestre de 2023 é um período que nós estamos passando por algumas dificuldades. Isso não é só a Prefeitura de Birigui, a gente vê aí que está a nível nacional. Dia 30 agora tem uma paralisação nacional aí dos municípios do Nordeste. A situação sobre a arrecadação caiu demais nos municípios.
e a gente vê que tá difícil de poder manter. Eu falo até, às vezes a gente brinca, toda segunda-feira nós temos reuniões, eu e o Carlos Farias, com todos os secretários, eu falo, gente, a gente não tem dinheiro, mas nós temos que ser criativos, entendeu? Nós temos que ser criativos, nós temos que, às vezes, improvisar certas coisas para poder atender algumas demandas, mas graças a Deus, por mais que a gente venha enfrentando dificuldade, porque não é fácil pegar uma prefeitura da forma que a gente pegou, a situação que a gente pegou, mas graças a Deus eu agradeço aí aos 3.212 funcionários que nós temos hoje na prefeitura. Tenho uma gratidão imensa por cada um deles, porque eu sei que cada um tem um papel fundamental na minha administração, porque eu não administro a prefeitura sozinho, né, Marcelo? Eu tenho uma equipe por trás de mim que me ajuda, que faz um trabalho digno, aquele trabalho que é de estar com a população. A gente vê que por mais que a gente tenha dificuldades, muita coisa boa foi feita em Birigui, está se fazendo. Nós temos aí as UBS abertas até as 10 da noite, são 3 UBS, uma em cada ponta da cidade, uma no meio, para atender a demanda de consultas. Nós temos aí a Santa Casa, que foi feita a intervenção no ano passado, que a gente está conseguindo tocar ela, por mais que tenha muitos desafios, nós estamos tocando. O Parque do Povo, que nós fizemos, remodelamos o parque, virou um ambiente familiar, pretendo fazer um Parque do Povo 2 também, num bairro mais afastado da cidade. Jonathan Alves está pedindo que seja lá no Parque Dom Pedro, lá perto do Portal da Pérola 2. Não, vai ser quase lá, vai ser ali no Santana. A minha intenção é na frente da ETEC, tem aquele um quarteirão, então fica ali bacana. Nós temos aquele centro de iniciação esportiva também lá no portal. Nós estamos fazendo de tudo, buscar recursos, até eu e o Carlos vamos lá para Brasília, para terminar aquilo ali, porque aquilo ali é um projeto muito bacana, que tem que ser terminado, que é do PAC da época da Dilma, que veio por várias gestões parado. Nós temos a intenção de terminar, como todas as obras que nós pegamos, Marcelo, nós terminamos. Mas aquele ali, o Centro de Ação Esportiva, eu acho que é uma coisa que para aquela comunidade, para aquela igual, nós temos ali no portal a UBS aberta até as 10 da noite para atender as demandas, que a gente sabe, o Portal, Margarete, Candeias, são bairros ali que precisam dessa atenção especial da Prefeitura com relação à saúde. Nós estamos tentando brigar, não conseguimos aprovar o Desenvolve lá na Câmara para poder fazer o recapeamento do portal, que ninguém, várias gestões, ninguém olha para aquele bairro, não conseguimos, mas estamos indo para Brasília para conseguir recurso, ou federal ou estadual, para dar atenção àquela população, porque eles merecem ali. O Jonathan colocou o fone, você quer fazer alguma pergunta para o seu prefeito? Não? Não? Vamos lá. Prefeito, é tão difícil quanto o senhor imaginava, quando o senhor se candidatou, e foi a primeira candidatura para prefeito, imaginava que seria assim? Olha, eu falo que tudo na vida a gente tem um desafio e a gente tem um propósito. Eu acho que se Deus me colocou nesse cargo, se me colocou para mim ser candidato, me colocou para ser eleito prefeito de Birigui, tudo tem um desafio. Muitos, eu falo que às vezes as pessoas me criticam, só que aí quando conhece a real situação do que a gente vive, me conhece dias, eu vou até citar um exemplo. Nós estávamos numa reunião com os agentes comunitários de Edemias lá, e aí tinha mais de 80 agentes, e 2 lá eram petistas, assim, que eram ligados ao PT, que muitas vezes me criticavam nas redes sociais e tal. E aí eu tive o prazer de conversar com eles pessoalmente, e no final da conversa eu falei assim, nossa, o que falam de você não é quando a gente te conhece. Eu falei, então, gente, muitas vezes as pessoas colocam eu como uma pessoa extremista, aquele, como disse, já falaram, prefeito genocida na época da vacina, você é bolsonarista, bolsominion. Não, gente, eu tenho uma ideologia, não concordei com muita coisa que o Bolsonaro falou e fez, tá? Eu acho que tem muita coisa que eu deveria ter ficado um pouco mais quieto em situações, só que eu tenho amigos, como eu disse, que são do PT, amigos de esquerda, mas eu acho que o diálogo, as pessoas conhecendo eu pessoalmente, vendo que a minha forma de pensar não é igual colocam aí, igual você vê na Câmara, alguns vereadores que a tribuna lá que eles têm imunidade parlamentar, então eles criticam, falam muitas coisas lá a meu respeito, só que eles não conseguem ir lá e provar muitas vezes o que eles falam, entendeu? Nós temos as CPs aí, gente, para que isso só atrasa a cidade. Tudo que é feito, a gestão vamos pôr, mais de 20 anos para cá, a gestão que mais abriu sindicância foi a minha.
O corregedor municipal, quando ele me vê, fala, prefeito, mas não é tudo que está de errado, a gente abre sindicância, porque a gente quer transparência nas coisas. Mas mesmo assim, tudo que de fato a gente vê que é igual a essa CP do óleo, nós mandamos para o Ministério Público, que é o órgão que fiscaliza também, mandamos para o Tribunal de Contas para ser fiscalizado. Mas não, quiseram abrir CP, aí fica, infelizmente, fica aquela coisa lá desnecessária, entendeu? A população fica vendo, fica gastando dinheiro público, tudo, enquanto isso a gente poderia estar buscando verbo, buscando emendas. Eu falo que se a Câmara pudesse, principalmente o presidente da Câmara pudesse ter um diálogo maior com a gente, porque eu sou aberto ao diálogo, meu gabinete está aberto a hora que quiser, para qual vereador quiser ir conversar. Se continuar com essa briga política, quem perde é a cidade. Muito importante essa sua fala. Não é o prefeito, não é os vereadores, é a cidade, gente. Eu fui eleito, quem paga meu salário são 121 mil moradores de Birigui. Quem paga os salários dos vereadores são eles também. Então eu acho que o diálogo, você imagina se todo mundo trabalhasse. Claro, tem que criticar, tem que criticar. Como eu saio na rua também, a população me para e me critica. Uai, eu tenho que ouvir críticas, porque eu não sou perfeito. Minha administração não é perfeita. Eu tenho que ser criticado. Mas eu acho que se a gente pudesse trabalhar com união, trabalhar com diálogo, uma coisa moderada, quer ir lá criticar, tudo. Mas, gente, eles chegam a entrar na minha vida pessoal. Esses tempos eu passei problemas com meu filho de 15 anos, porque escreveram coisas lá no direct dele, entendeu? Então eu acho que tem que parar com isso, gente. Tem que parar. Por quê? Porque isso não vai dar em nada. Eu, igual, prefeito, e aí a situação que está? Não, eu venho para a eleição, gente. Se é isso que o povo quer saber, eu venho para a eleição. Se minha administração foi boa, foi ruim, isso aí eu vou saber nas urnas. Mas eu venho para a eleição porque eu acho que o que nós estamos construindo, o que nós estamos passando agora, nós temos que colher daqui 4 anos. Porque, infelizmente, foram 2 anos aí, quase 3 anos pagando dívida. Não tem como não negar isso. Às vezes a pessoa fala, você não paguei dívida e tem como eu comprovar. E o Tribunal de Contas já apontou que nós pagamos mais dívida do que as outras gestões. E agora que nós temos o ano que vem mais tranquilo para poder fazer uma gestão e mais 4 anos para trazer recursos para a cidade, nós temos que fazer esse trabalho. E eu venho, não adianta a pessoa falar assim, não, eu venho para a reeleição sim. Se eu vou ser reeleito ou não, aí é questão da população e do meu trabalho. Porém, a minha consciência está tranquila de tudo que eu fiz agora, eu fiz pela minha população, Marcelo. Perfeito. E aí o prefeito deixando as portas abertas, inclusive citando o presidente José Luiz Buchala da Câmara Municipal. É muito importante que esse diálogo de fato ocorra. Prefeito, eu quero passar apenas um questionamento que fizeram aqui. Ele é genérico, mas cita um órgão municipal, uma autarquia, salvo engano, que é a Birigui Prev. O Marcos Cunha pergunta, como é que está a Birigui Prev? Olha, a Birigui Prev, nós trocamos a gestão dela, que é a Guiomar, que vem fazendo um belo trabalho. Tá? A Birigui Prev tem os problemas dela, como nós pegamos, porém foi feita alguns investimentos aí, inadequados ao que deveria ter sido feito, porém a Guiomar vem com esse trabalho fazendo, de conversar, de dialogar, da gente tentar acertar algumas coisas, mas é Marcos, né? Marcos Cunha. Marcos, mas o Birigui Prev está tranquilo. Esses dias até soltaram uma fala aí que os aposentados não iriam receber salário. Isso. Mas, gente, isso daí é só especulação, fake news. Marcelo, uma coisa que eu prezo, tanto na minha fábrica como nessa administração, é pagamento de funcionário. Marcelo, eu acho que funcionário, às vezes, me criticam por essa minha fala, mas é o meu jeito de pensar. Às vezes eu deixo de pagar um fornecedor que pode esperar um pouco, mas funcionário não. Funcionário tem que receber no dia, porque ele trabalha, ele tem família, ele tem uma vida e uma casa que ele tem que sustentar. Então, graças a Deus, nesse tempo que a gente está, só no primeiro mês, que infelizmente quando a gente assumiu em janeiro de 2021, nós tivemos que fazer um pagamento escalonado devido à forma que a gente pegou a prefeitura, mas depois disso nós não tivemos um dia de atraso de pagamento. Eu acho que isso é essencial. O funcionário tem que receber um dia. Fornecedor, a gente pode negociar, jeito daqui e dali, mas funcionário é essencial. E graças a Deus a gente tem um diálogo muito bom com o CISEP, que é o sindicato dos funcionários. Nós nunca tivemos problemas, eles sempre nos ajudam. A gente sempre, em 2 anos e meio, nós fizemos quase 7 ou 8 readequações salariais de servidores, de categorias que estavam à mercê aí, que lutavam há 5, 10 anos por readequação financeira.
entendeu? E a gente pegou junto com os CISEPs, fizemos isso daí, então o nosso diálogo é muito bom com o sindicato. Perfeito. O Adriano Andrade também faz uma pergunta aqui. Os vereadores de Birigui têm as emendas impositivas. O que o prefeito pensa a respeito? Serão cumpridas? Não, sim, serão cumpridas porque juridicamente a gente tem que ser, né? Tem que ser cumpridas. Por isso tal. tem esse nome. Sim, os vereadores fizeram as indicações, o financeiro junto com as secretarias na qual eles fizeram as indicações estão sendo cumpridas e tem que ser cumpridas. Não uma grande parte, mas uns 30% são para entidades, no qual nós estamos acertando, outro é para melhoria de infraestrutura, outro é para saúde, mas serão, mandar um abraço para o Adriano Andrade aí também, uma pessoa que eu conheci, tenho admiração por ele, são cumpridas sim. Isso aí não tem como não cumprir, Marcelo. Perfeito. O Marcos Cunha está até agradecendo aqui o seu esclarecimento sobre a Birigui Prev. Prefeito, eu sei que a gente já está aí no prazo combinado, né, Silvia? Falamos 8h40. Minha última pergunta para o senhor, aproveitando inclusive que Carlos Farias está aqui. Grupo de impulsão. O Carlos chegou, já chegou chegando, né? Fazendo uma série de ações aí, e eu vi que, dentre as mais importantes, pelo menos na minha concepção, está a criação de um grupo de impulsão, poder público e iniciativa privada juntos pelo desenvolvimento de Birigui? Sim, Marcelo, isso daí foi uma ideia que o Carlos trouxe aí para o nosso governo. A gente reunir as entidades de classe, são mais de 20, né, Carlos? Nós fizemos uma reunião, a gente precisa impulsionar o crescimento ainda mais de Birigui. Birigui é uma cidade empreendedora, todo mundo sabe. Nós tivemos aí a grata satisfação de ter o nosso Código de Obras sendo referência no Estado e, para isso, foi referência nacional. Nós fomos fazer uma apresentação dele em Brasília, lá pelo Sebrae. Então você vê que a cidade está num processo de evolução. Eu acho que nada mais justo de trazer também as entidades de classe, a iniciativa privada, para poder ajudar a cidade nessa impulsão. E foi uma reunião muito satisfatória, várias ideias, porque não adianta estar eu e o Carlos, nós temos ali a nossa equipe, para criar ideias, criar estratégia, mas nós temos que ouvir as pessoas que estão fora também, o que elas pensam da cidade, o que elas têm interesse em fazer, porque eu acho que, como diz o diálogo, essa união, não só do poder público, mas da iniciativa privada e das entidades que estão ali, isso é muito bom. E graças a Deus aí surgiu várias ideias novas que a gente vai trazer. E eu acho que até final do ano nós temos muita notícia boa para trazer para Birigui, mas que também vai ajudar a região. Porque, como eu disse lá, vocês viram, claro que eu sou prefeito de Birigui, busco para Birigui o que é melhor. Mas a gente tem que parar um pouquinho, os prefeitos da nossa região, e se unirem um pouquinho mais para a gente buscar também representatividade para a nossa região, Marcelo. Nós não temos hoje mais nem deputado estadual, nem federal. Então, se ficar esse ego de prefeitos, cada um vai buscar o que é para a sua cidade, desculpa a palavra, que se dane os outros, isso não vai adiantar. Nós temos que parar para pensar, reunir os prefeitos, principalmente das 10 maiores cidades daqui, e falar, gente, nós temos agora que se unir. Nós éramos a segunda região mais pobre do estado, passamos a quinta. Nós temos que ir lá em São Paulo, em Brasília, falar assim, olhem para a região noroeste, uma região que tem a turística boa, o desenvolvimento, o agro, nós temos a industrialização. Só que, infelizmente, a gente não vê por parte de alguns prefeitos essa ideia. Cada um quer só ficar no seu mundinho, pronto, acabou. Mas a gente está vendo que está havendo algumas coisas aí. E eu acho que, não estou falando por Birigui, pela equipe que nós temos, mas eu acho que a gente está começando a fazer um trabalho em Birigui, que nós vamos conseguir colher frutos aí com prefeitos que querem também esse desenvolvimento da região, querem ver a região produtiva. Nós somos igual, Birigui é o 6º maior produtor de soja, se eu não me engano, o 3º maior produtor de sorgo no estado de São Paulo, entendeu? Então o agro é forte. Nós temos aí em Andradina o Aqualinda, nós temos o Speed Park, entendeu? Nós precisamos investir mais. Temos grandes indústrias aqui em Araçatuba, Birigui, a indústria da sucroalcooleira, nós temos acho que 8 usinas, né, na região nossa. Então são coisas que a gente tem que se unir e ir buscar, porque a nossa região, ela é uma região, se for investida, como esses dias até brinquei com o Tarcísio, vocês têm que parar de investir Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, aquela região ali. Olhem mais para a região de Prudente, que é uma região também que não tem muito investimento, a região de Araçatuba, a nossa região, que é lá. Por quê? Vai chegar um tempo, Marcelo ou Jonas, que São Paulo, aquela região vai colapsar, gente.
Isso é fato. Se não olhar para o interior, eu ainda até brinco, se o interior parar de produzir fruta, verdura, as coisas, não mandar mais nada para a capital, acabou. O pessoal passa fome lá. Infelizmente é isso, porque tudo é produzido aqui no interior. Então tem que começar a ter esses investimentos. Eu vejo que o governo Tarcísio, ele tem buscado esse trabalho mais no interior, porque ele vê que o interior precisa desse olhar mais atento aqui. Nós tivemos vários secretários aí passando e mostrando que tem esse interesse do governo do estado. Perfeito. Leandro, quero agradecer a sua presença aqui. Como você disse que virão novas notícias e boas notícias até o final do ano, os microfones do Jornal da Manhã estão abertos. A Silvia mantém um bom diálogo com ela. Sempre que tiver aí notícia, mande pra gente e apareça aqui. Não, mas eu já estou falando com a Silvia que pelo menos uma vez por mês nós vamos vir agora aqui, bater um papo com você, ter um tempinho um pouquinho mais esticado, falando de Birigui, falando aí da região. Então fica aqui já o meu comprometimento, a Silvia vai me cobrar aí, todo mês a gente vir bater um papo com você, Marcelo, com o Jonathan aí, porque eu acho que tanto Araçatuba como Birigui são cidades vizinhas. Eu acho que tanto Dilador como eu queremos o melhor para as cidades e estamos buscando, por mais que o Dilador aí agora foi dar uma de meninão aí, andar de bicicleta. Até falei com ele ontem, desejando melhoras para ele, que Deus possa abençoar ele nessa recuperação dele, logo ele possa estar com a gente aqui. Mas eu acho que a gente tem que ter essa união, são as duas maiores cidades da nossa região, 53 municípios. Então eu vejo essa união para a gente buscar o desenvolvimento da região. E agradecer você, ao Jonathan e a toda a equipe da Jovem Pan por esse espaço que vocês abrem aí para nós, para a gente poder falar um pouquinho do que está acontecendo, para as pessoas verem que às vezes falam da minha pessoa, que eu sou um cara carrasco, eu sou um cara... Mas as pessoas veem, eu tenho um coração de ouro, sou um menino ainda, 43 anos aí, que gosto muito daquilo que eu faço, que é ajudar a minha população, na qual eu fui eleito, né? E pretendo continuar ajudando eles até o dia 31 de dezembro de 2024. Que Deus abençoe vocês aí, a todos os ouvintes da Jovem Pan, da região aí, e vamos em firme, porque, como disse o lema, que é o da nossa bandeira de Birigui, o trabalho tudo vence. É isso, não posso deixar de dizer que Marco Aurélio Barbosa de Souza mandou um abraço para o senhor. Ele é o nosso colunista de hoje. Quando ele mandou a coluna e viu que você seria o entrevistado aqui, me pediu para transmitir esse abraço. É isso, bom trabalho e conte aqui com os microfones da Jovem Pan. Agora são 8h46, a gente vai para um rápido intervalo e no segundo bloco contaremos com notícias relevantes da região, tá certo? Aguarde um instante só. Marcelo, vamos gravar rapidão. Oi? Vamos gravar rapidão. É que eu tenho que passar. Vou lá no Parque do Preto. No Parque do Preto? Lá tem um carinho especial para aquela região, aí para terminar aquele centro de setor esportivo. Preciso fazer só uma gravação, Leandro. Você nem vai falar nada, é só eu chamar, porque a gente vai editar a entrevista. Sobe aqui. Sobe, você quer ficar do meu tamanho. É verdade. Peraí, eu vejo. Eu só vou chamar. Só carro, velho. Deu certo. Segurou? Ah? 1, 2. A entrevista de hoje no Jornal da Manhã. Araçatuba foi com o prefeito de Birigui, Leandro Maffez. Vai lá no meu YouTube e confere tudo o que ele disse, tanto sobre a gestão municipal, quanto sobre o encontro do Partido Republicanos aqui na região. Excelente, 15 segundos certinho. Obrigado. E essa foi Silvia. minha primeira salinha aqui. É mesmo? Uma vez para eu deixar a Silvia agendado, para a gente Cara, bater um papo. combinado, Pode ser? combinado. Um espacinho Perfeito. bem... Oi, mandou especial bem. Eu pro nunca tinha te coração. visto como mestre de cerimônias. Mandou bem lá, Olha o que hein? ele faz. Hã? Olha o que Hã? ele faz. Aí, descobriu uma mestre de cerimônias. Que bom, Silvia. Parabéns. Tchau, viu? gente. Até mais. Vai lá. Se eu começar aqui, fica tranquilo que quando você chegar, a gente continua. Adriano, eu não consegui fazer a outra pergunta que você mandou aqui. Eu vou mandar uma mensagem para o prefeito para que ele entre no meu Face e veja os outros questionamentos e comentários
por lá e faça a gentileza de respondê-los, tá bom? Eu tinha combinado com ele um período, ele até esticou um pouquinho a mais, era 8h40 para terminar, porque ele tem um outro evento. Então é isso, explicação dada, continue aí, porque tem notícia relevante que a gente vai dar agora no segundo bloco, ok? Obrigado a todos pela participação. Hoje o dia tá bombando aqui na live. Oito horas 49 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã, Araçatuba, e eu, Marcelo Teixeira. O Jonathan Alves daqui a pouco chega, ele foi acompanhar o prefeito Leandro Maffez, Carlos Farias e Silvia Helena na saída aqui da rádio, mas já está de volta. Muito bem, Jonathan Alves. E eu sou o Jonathan Alves, lembrando, pessoal, que vocês podem acompanhar pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br, como também pelo aplicativo LR1 ou pela página lá no Facebook, Jornalista Marcelo Teixeira. E como a gente inverteu aqui o programa de hoje, colocando a entrevista antes das notícias, a gente vai falar agora, então, daquelas informações regionais, começando pela notícia de número 1, Jonathan Alves. Polícia, uma operação internacional deflagrada ontem pelo Ministério da Justiça e pela Polícia Civil do Estado, com o objetivo de combater o crime de exploração sexual infantil pela internet, cumpriu mandados em Araçatuba e Birigui. A ação também foi feita em São José do Rio Preto, Catanduva e Votuporanga, além de mais 7 outros países. Em Araçatuba e Birigui foram cumpridos mandados de busca com apreensão de equipamentos eletrônicos como celulares e computadores. Em Rio Preto, um professor da Unesp foi detido e será investigado por suspeita de pedofilia. A Operação Aliados pela Infância tem o objetivo de prender suspeitos de armazenar e disponibilizar imagens de abuso sexual infantil. No Noroeste Paulista foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão cumpridos aí. Em São José do Rio Preto, 3 em Catanduva, 2 em Votuporanga, 1 em Macaubal, 1 em Araçatuba e 1 em Birigui. Outros 2 mandados são cumpridos em Sorocaba e Itu, aqui no interior de São Paulo. Até o momento, pelo menos 10 pessoas foram presas em flagrante no estado de São Paulo. É isso, né, Marcelo? Hashtags. Aliados pela Infância, Exploração Sexual Infantil, Operação Internacional, 8 horas e 50 minutos. Boletim médico, o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, do PSDB, recebeu alta médica ontem do Hospital 9 de Julho, na capital paulista. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, ele ficará hospedado na casa da sua filha, Luciana, que mora em São Paulo, até o próximo dia 12. O chefe do executivo araçatubense passará ainda por consulta médica para retirada dos pontos e avaliação. Por esse motivo, o prefeito entrará até sexta-feira desta semana, dia 1º, com pedido de afastamento por 15 dias. Dilador continua despachando documentos por meio da plataforma Araçatuba Digital. Ontem, ele participou de reunião por videoconferência com vereadores para discutir demandas da cidade. Vamos relembrar o caso. Na semana passada, o Dilador sofreu um acidente quando estava em viagem de bicicleta pelo estado de Minas Gerais para realizar o Caminho da Fé. Encaminhado a um hospital na cidade de Pouso Alegre, foram constatadas fraturas na coluna e nas vértebras C2 e C3. O prefeito de Araçatuba foi então transferido para São Paulo, onde passou por uma cirurgia bem sucedida no Hospital 9 de Julho. Olha, e a prefeitura de Araçatuba teve outra baixa temporária nesta semana. A secretária municipal de Cultura, a Tiesa, sofreu uma queda no domingo, dia 27, e fraturou o cotovelo. Segundo a assessoria de imprensa da administração municipal, ela precisou ser submetida a uma cirurgia. O procedimento teria sido realizado ainda no domingo e a secretária já recebeu alta médica. Tiesa está de licença por 15 dias.
Hashtags Prefeito de Araçatuba, assistente de bicicleta em recuperação, alta hospitalar, secretária da Cultura. Tudo de bom para vocês, a gente deseja pronta recuperação aqui no Jornal da Manhã, Araçatuba. 8h53. Serviço público, a Samar, que é a empresa responsável pelo abastecimento de água e tratamento de esgoto de Araçatuba, faz hoje 2 manutenções programadas. A primeira estava prevista para começar às 8h30, portanto já começou, na Avenida Brasília com a rua Urbano Crivellini. A ação é necessária para manutenção em válvula redutora de pressão. Por causa dessa manutenção, os bairros Iporã, Jardim Ouro Preto e condomínio Vila Toscana poderão sofrer interferências no abastecimento de água. A normalização está prevista para as 2h30 da tarde de hoje. A segunda manutenção programada terá início às 14 horas em frente aos condomínios Abiana 1 e 2. A ação servirá para teste de estanqueidade, olha só. Procedimento para checar vazamentos de água. Por causa disso, outros 8 bairros poderão sofrer interferências no abastecimento de água. São eles: bairro Aeroporto, Campus Universitário, condomínio Delta Park, condomínio Abiana 1, condomínio Abiana 2, condomínio residencial Vila Madalena, condomínio residencial Costa Home e Jardim das Oliveiras. Lembrando, a normalização do abastecimento está prevista para as 18 horas de hoje. Olha, de acordo com a Samar, os imóveis que possuem caixa d'água não deverão sentir os efeitos da manutenção. A empresa orienta os moradores a utilizar a água dos reservatórios sem desperdícios. Mais informações pela central de atendimento, pelo chat, pelo WhatsApp, todos esses canais estão disponíveis lá no site samar.eco.br. Só preciso fazer uma alteração aqui, Jonathan Alves, para inserir uma vinheta antes que... Agora sim, vamos lá, vamos voltar. Isso. Muito bem, hashtags Samar, manutenção programada, economize água, 8h55. E agora, dando sequência ao Jornal da Manhã, a gente vai para os agradecimentos, porque muita gente participando, primeiramente para ouvir aí a entrevista do prefeito de Birigui, Leandro Mafez, e também para acompanhar as notícias. Então, nosso muito obrigado para Rodrigo Treco e Rodrigo Andolfato, que nos mandaram mensagens pelo WhatsApp, eles que acompanham normalmente pelo aplicativo LR1, para a Ariane do Ilan, Ricardo Corte, Everson Lopes Stabile, Paulo Negrão, Madalena Celone, o Joãozinho Bonilha lá da Império, o Adriano Andrade, que enviou pergunta, o Célio Mori, médico aqui de Araçatuba, Marcos Cunha, também médico Felipe Fornari, o Samuel Gomes, o Zé Roberto Campos e o Marco Aurélio Barbosa de Souza, o nosso colunista de toda terça-feira. Você tem agradecimentos para hoje, Jonathan Alves? Aqui, um abraço para a Paola, para a Michele, para a Tia Branca, para a Roseli, para a Patrícia, para o Thiago Lázaro, lá de Birigui, um abraço, para a Esther Bezerra também, a Liette, para a Letícia, para o Paulo Rogério, para a Carla Andrade e também para o tio Silvio Custódio, lá de Birigui. É isso, e eu ainda estendo os cumprimentos aos empresários Carlos Mestriner, Samir Nakad, Ricardo Grácia, Newton Coeque, Luiz Antônio dos Santos Pinto, Danilo Vendrame, Maurício Pazian, Renato Ramires e Rodrigo Vidotto Cervantes, todos lá de Birigui. Hashtag gratidão é tudo. É isso. Olha, Jonathan, preciso dizer para você que final de semana eu pedi mais uma pizza diferentona lá na pizzaria Panuto, hein? Você que agora pedi a pizza que na verdade é uma versão ampliada de uma entrada da pizzaria, que é a burrata com queijo de búfala, rapaz, é tudo de pesto. Ela é pequenininha, a entrada é pequena, tá? Mas suficiente aí para 3, 4 pessoas, né, abrirem o apetite. E aí eles fizeram uma versão ampliada, é uma pizza burrata, portanto, com mussarela de búfala e com pesto de azeitona preta. Naquela massinha que eu sempre te falo, de fermentação natural de longa duração, rapaz, foi muito boa. Eu normalmente, quando eu peço no final de semana e levo lá para casa, ou como na pizzaria, nós pedimos 2 pizzas para nós 4. Desta vez eu olhei a burrata e falei, olha, eu vou pedir uma só, porque eu acho que vai dar conta. E deu. Então, não que você precise pedir uma só, que eu sei da sua fome, mas olha,
quando for lá com seus amigos, Pizza Burrata, todas as outras, Castelão, Dom João, enfim. Dá vontade da Ragusana. A Ragusana com pepperoni, é sensacional. É isso, dado o recado então da Pizzaria Panuto, #gratidão é tudo, vamos à coluna semanal. E olha, agora no Jornal da Manhã, Araçatuba, é hora da coluna Traduzindo Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza, ele que mandou mensagem agora há pouco pra gente, né, Marcelo? Isso. Ele é economista, especialista em pesquisa de economia local e regional, além também de professor da FAC-FEA, Faculdade da Fundação Educacional Araçatuba. Marco Aurélio hoje apresenta um panorama atual da estrutura produtiva industrial regional e também fala do desempenho do setor na geração de empregos no primeiro semestre deste ano. Acompanhe com a gente. Ronaldo Adriano Stabile entrou também. Bom dia, obrigado pelo companheirismo, Ronaldo. Depois eu vou mandar o link para você acompanhar a entrevista do prefeito Leandro Maffez. O link estará lá no meu canal no YouTube, jornalista Marcelo Teixeira. Mas você sabe, basta entrar daqui a pouco. A gente antes do meio-dia coloca lá no YouTube, né, Jonathan? Só a entrevista editada, mas caso queira acompanhar pelo Facebook, assim que o programa terminar, estará lá o programa inteiro. A primeira parte de hoje nós invertemos com a entrevista do Leandro, tá certo? Ele tinha que sair um pouco mais cedo, então nós colocamos primeiramente a entrevista, para depois agora no segundo bloco colocarmos a coluna semanal do Marco Aurélio e também as notícias do dia. Fazer os ajustes técnicos aqui. Aí, Jonathan, a gente já entra aqui nas notícias 5, 6. Se der tempo eu faço mais alguma coisa, mas acho que é isso. 5 e 6. Tranquilo. Aparece em 2 categorias no ranking industrial. Em relação ao crescimento, a geração de emprego, esse setor industrial teve um saldo positivo de 3.236 postos de trabalho no primeiro semestre do ano. Todavia, esse saldo representa uma queda de 31,8% em comparação ao mesmo período do ano passado, sendo os setores sucroalcooleiro aquele que puxou a geração de emprego, no caso a fabricação de açúcar bruto, com saldo positivo 2.213 postos de trabalho, fabricação de álcool, 544 postos de trabalho e o calçado com 132 vagas. Vamos acompanhar, Marcelo, é um tema importante, esse olhar mais aprofundado dos setores produtivos locais para se pensar em políticas públicas de desenvolvimento local. É isso. Este foi Marco Aurélio Barbosa de Souza, economista dos bons, que compila dados na plataforma Observatório Econômico e disponibiliza para toda a região, aí, para empresas, né, para poder público, autarquias também e outros órgãos, além de empresas. Então, se você precisa de dados estratégicos para tocar o seu negócio, para monitorar, para gerir, procure Marco Aurélio Barbosa de Souza e o Observatório Econômico.
Hashtags, colunas semanais do Jornal da Manhã, traduzindo o economês, Observatório Econômico, 9h02. Serviço Público. O Departamento de Saúde de Guararapes, em parceria com o Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste Paulista, de São Paulo, né? Claro. Noroeste Paulista, lógico, né, Marcelo? Está realizando a castração gratuita de cães, somente machos, e gatos, no caso, macho e fêmea. A ação ocorre no Canil Municipal de Guararapes. Os interessados deverão procurar a vigilância sanitária, que fica na Avenida Tiradentes, 435, no Industrial. E olha, os horários são das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h de segunda a sexta-feira. É necessária a apresentação do RG e comprovante de residência. Somente entre janeiro a agosto deste ano, 216 cães e 314 gatos foram castrados em Guararapes. Hashtag Guararapes, Vigilância Sanitária, Castração, 9h03. Responsabilidade social. Nós demos esta notícia ontem, porém, como a ação continua hoje, eu faço questão de repeti-la. Agosto Dourado. O Shopping Praça Nova está promovendo a ação sobre a importância da amamentação. Mês do aleitamento materno, né, que foi agosto, foi instituído por lei e visa a conscientização, assim como reforçar a importância do ato de amamentar. Isso aconteceu em 2017, esta instituição no país do Agosto Dourado. Portanto, no decorrer do mês, são intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno. E, de acordo com o Ministério da Saúde, o nome da campanha se dá pela cor que está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. Com engajamento nas causas sociais, o Shopping Praça Nova, Araçatuba, preparou uma programação especial para conscientizar e alertar da importância deste ato de amor. Vale destacar que as ações já ocorreram nos dias 21, 22 e 28 e continuam hoje, dia 29, sendo aberto a todas as mamães. Então vamos à programação de hoje. Vai ter orientação, laser terapia nas fissuras mamárias, curiosidades e demonstração da atuação fisioterapêutica, como manter a amamentação após a volta ao trabalho e tira dúvidas, ordenha amamentação e armazenamento e utilização do leite materno. As ações, que ocorrem em parceria com a Unitoledo Aiden, ocorrerão às 7h da noite de hoje no piso superior, do ladinho ali das Casas Bahia. Hashtags Agosto Dourado, amamentação, aleitamento materno, Shopping Praça Nova, Araçatuba e responsabilidade social. 9h05. E por hoje é isso, adiantando que amanhã a nossa entrevistada será a consultora de negócios do Sebrae, a Cibele Pestilo, que vai falar sobre a disponibilização de estandes por parte do Sebrae para que micros e pequenas empresas participem da Exposição Agropecuária de Araçatuba. E olha, nós vamos ficando por aqui. Calma. Aproveito a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra na sua loja de apps. Olha, Jonathan, e hoje, manchete do Jornal Liberal, Santa Casa de Araçatuba fica próxima de meta. Então tem muita notícia interessante. Eu quero destacar ainda o artigo da minha colega Cíntia Nunes na página 2 do Liberal, falando sobre inteligência artificial. Está muito interessante. O artigo tem como título "O futuro já chegou?". Tem muita informação relevante que nos leva à reflexão. Eu vou trocar mensagens com a Cíntia aqui, porque eu fiz tempos atrás um artigo do mesmo assunto com outra abordagem. Creio que vale a pena refletir sobre isso. Bastante. E lá na página B4 tem uma reportagem bem legal sobre o Vote Valley, que é uma comunidade de inovação tecnológica, um hub, né, que faz a conexão aí de startups com empresas da região. Uma reportagem bem legal, várias fotos. Vale a pena você que se interessa por tecnologia dar uma olhada
na reportagem Votivale Conecta empreendimentos de inovação tecnológica na região de Araçatuba, na página B4 do Liberal de hoje. Com certeza daqui a pouco estará também lá no site LR1. E ao Luiz Boato, que acaba de entrar na nossa live juntamente com um monte de gente hoje, a live bombou. Muito obrigado pela participação, tá certo? Muito obrigado também pela audiência, todo mundo que nos acompanha pelo 104.3 do FM. Continue na Jovem Pan, porque vem aí muita música boa, pop rock da melhor qualidade. Tenha um ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser.